Gente, boa tarde. Eu me chamo Amanda Carneiro, eu sou curadora assistente aqui no MASP. Acho que a gente se viu de manhã, para quem já estava aqui. E para quem só chegou agora à tarde, bem-vindas e bem-vindos. A gente está para a sessão da tarde desse encontro, que é a última edição do ano do MASP Professores, que tem esse título, Mulheres nas Artes, Corpo, Voz e Criação, e que fala sobre diferentes linguagens artísticas, para além das artes visuais, que foi tema da nossa 6ª edição aqui do MASP Professores. Agora, à tarde, a gente vai ter a conferência da Cidinha da Silva, mediada pela Juliana Lowenhoff, do Leia Mulheres. E depois a gente tem o nosso café de confraternização, que eu espero encontrar todos vocês lá, para a gente conversar sobre o dia e também se conhecer. Eu gostaria de chamar aqui para a mesa a Juliana Lowenhoff, que é do Leia Mulheres, que é um coletivo, ela vem representando um coletivo que promove a leitura de escritoras mulheres e que espalha o conhecimento sobre trajetórias e poéticas, pensando o papel das mulheres no mercado editorial, que, como sabemos, ainda é bastante restrito e promove, muitas vezes, a desigualdade de gênero. O projeto ele se inspirou na ação lançada pela escritora Joanna Walsh, que é Read Women, em 2014, Read Women, que a tradução é #Leia Mulheres de 2014, e em 2015, essas 3 mulheres brasileiras, a Juliana Gomes, a Juliana Lowenhoff e a Michelle Henriques, transformaram a ideia da Walsh em algo presencial em livrarias e espaços culturais brasileiros, convidando a leitura coletiva de obras escritas por mulheres clássicas e contemporâneas. Atualmente, o Leia Mulheres produz material editorial online e realiza parcerias com editoras, livrarias e instituições de forma independente. Então, para apresentar a Cidinha da Silva, eu queria chamar a Juliana aqui no palco. Por favor, Juliana. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer primeiro à equipe do MASP por reconhecer o Leia Mulheres, que é o projeto que eu venho representar aqui, e a presença de todos vocês aqui nesse debate da tarde. É uma honra estar apresentando o Leia Mulheres, que é um projeto que eu ajudei a criar e que eu coordeno, mas que é um projeto que envolve atualmente mais de 300 mulheres. 300 mediadoras de leitura e agitadoras culturais em suas cidades, espalhadas por todos os estados do país e em mais de 120 cidades atualmente. Corpo, voz e criação. Essa é a temática de hoje e é muito pertinente para a conversa que vamos ter agora à tarde. Como a Amanda já falou, em 2014, uma ilustradora e autora inglesa, a Joanna Walsh, ela criou uma meta em suas redes sociais, em forma de hashtag, que em português, Leia Mulheres 2014, ela provocava a reflexão: quantas mulheres são lidas por nós? E mais, quantas mulheres têm seus livros lançados em comparação aos homens? A provocação de Joanna Walsh me levou a repensar como eu me relacionava com a literatura. Como consumimos a literatura, como privilegiamos certas narrativas, e quanto disso é estrutural. Eu não refleti sozinha. A discussão gerou um rico debate nas redes sociais naquele ano. Mas a gente queria levar essa discussão adiante e ir para outras plataformas, sair da nossa bolha digital, de certa forma. E foi assim que a gente fez. Em 2015, a Juliana Gomes, a Michelle Henriques e eu iniciamos um clube de leitura, o Leia Mulheres. A proposta era muito simples. A cada mês, um encontro para discutir um livro escrito por mulheres. Por uma mulher, no caso. Era uma proposta bem descompromissada, encontros horizontais, onde todos os participantes têm voz. Não é uma palestra, uma mesa com hierarquias ou uma aula,
mas uma conversa da forma mais aberta possível, em que todos e todas pudessem falar de literatura, de suas impressões de leitura. Falar de literatura feita por mulheres era o principal objetivo. Mulheres dos mais diversos corpos, das mais diversas vozes, partindo de experiências e referenciais diversos e chegando a conclusões, estilos e gêneros literários totalmente diferentes. A ideia, que era tão simples, e eu acredito que essa simplicidade atraiu muita gente, foi, ao longo dos meses, ganhando corpo. O que era um clube na cidade de São Paulo, dentre tantos outros clubes nessa cidade imensa, foi crescendo. A ideia se espalhou, e hoje ajudamos mulheres a criar seus clubes em diversas cidades, e o Leia Mulheres se espalhou pelo país. Em São Paulo, nós já fizemos mais de 60 encontros em bibliotecas, livrarias, e hoje é o Centro Cultural São Paulo que nos abriga. Foram encontros grandes, pequenos, alguns com autoras, enfim, é muito variado o formato. O Leia Mulheres fecha esse ano de 2019 com mais de 1.000 clubes de leitura realizados pelo país. São clubes que acontecem em praças públicas, salas de aula, livrarias, centros culturais, os mais diversos possíveis. As leituras realizadas nessas cidades também são muito variadas. Ao longo dos quase 5 anos de projeto, eu conheci um sem número de autoras e as suas obras, algumas muitas vezes restritas às suas regiões. Há também aquelas autoras incontornáveis, que sempre estão nas listas mais lidas do ano, quando a gente faz algum tipo de medição. Eu vou citar as primeiras 3, para a gente ter uma ideia, que Conceição Evaristo e o seu Olhos d'Água, Margaret Atwood, com o Conto da Aia, e Carolina Maria de Jesus, com o fundamental Quarto de Despejo. Incentivamos a leitura e discutimos o lugar da mulher dentro da literatura. Por que o cânone é composto basicamente por homens? Por que insistem em chamar a literatura produzida por mulheres de literatura feminina? Quando fazemos o recorte social ou racial, o abismo é ainda maior. Por que tantas vozes são caladas ou preteridas? Em uma entrevista recente, a escritora Jahid Arraes comenta que todos e todas têm voz. O problema é a falta de acesso às plataformas que ampliam essa voz. E a ideia do Leia Mulheres é justamente discutir como se chegam a essas plataformas. E foi graças ao Leia Mulheres que tivemos acesso, tivemos a felicidade de entrar em contato com a Cidinha da Silva. O seu trabalho como prosadora e cronista aborda, entre outros temas, a questão da ancestralidade e discute uma questão, infelizmente, muito atual no Brasil, o massacre sistemático de negros. Seus textos são pungentes e nos levam a uma profunda reflexão de como a nossa sociedade ainda é uma estrutura racista. Cidinha da Silva nasceu em Minas Gerais, é prosadora e editora fundadora da Cuanza Produções. Ao longo de sua carreira, publicou 17 livros de literatura, entre contos, crônicas, poesia. Publicou um Exu em Nova York, que foi o prêmio da Biblioteca Nacional na categoria de contos, esse ano, 2019. Os volumes de crônicas Exuzilhar, o Para Começar, e o mais recente, Parem de Nos Matar. Ela é doutoranda no programa multi-institucional e multidisciplinar em difusão do conhecimento na Universidade Federal da Bahia. Ela tem textos traduzidos e publicados
em alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. Ela organizou também 2 obras fundamentais sobre as relações raciais contemporâneas no Brasil. O Ações Afirmativas em Educação, Experiências Brasileiras, que saiu pela Sumos em 2003, e que é um dos primeiros livros no país sobre ações afirmativas como estratégia de superação das desigualdades raciais, e também o livro Africanidades e Relações Raciais, insumos para políticas públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil, que saiu pela editora FCP em 2014. E é uma obra de referência na área. Então é isso. Cidinha, por favor. Boa tarde. Eu quero iniciar agradecendo ao convite do Educativo do MASP e também a parceria do Leia Mulheres, e a vocês por estarem aqui para a gente conversar nessa tarde. O tema, o recorte, na verdade, que eu propus dentro do tema amplo que me foi apresentado, o recorte que eu fiz é mulheres negras, são as mulheres negras nos mercados editorial e livreiro do Brasil. E eu quis fazer esse recorte porque é um tema que vem ocupando bastante da minha reflexão, vem ocupando bastante tempo da minha reflexão nos últimos tempos, né? Eu apresentei como síntese do que eu vou discutir aqui o seguinte texto, que acho que vocês tiveram acesso. A Flip, Festa Literária de Paraty, de 2016, demarcou um espaço novo para as mulheres negras nos mercados editorial e livreiro do Brasil. Inicialmente, pela denúncia da ausência de autoras negras e forçando a mudança na cara da festa nos anos de 2017 e 2018, também em 2019, rumo a um perfil mais bibliodiverso. Concomitantemente, mulheres negras atuantes nas redes sociais e outras redes midiáticas passaram também a utilizar o suporte livro para textos já veiculados na internet, e isso impactou de maneira positiva, o mercado. Hoje, vemos seções nas livrarias dedicadas às mulheres negras que escrevem, e o que vemos é uma indistinção de subjetividades, uma mistura de textos de autoajuda, empoderamento, tutoriais de prosperidade preta, teoria fundamentada e teoria superficial, e também alguma literatura. Então, a ideia aqui é procurar também distinguir um pouco autoras africanas, afrodiaspóricas e afro-brasileiras que estão nessas sessões, né, recentes das livrarias, e também falar um pouco sobre algumas relações, né, propostas por gente que tem corrido por fora desse mainstream editorial e livreiro, né, que são as mulheres que têm atuado nos saraus, nos slams, na literatura negra, nos livros artesanais, nos zines, nas editoras independentes. Na semana que passou, eu respondi a uma entrevista do jornal O Globo,
E uma entrevista feita com muita gente, e a gente se detém, né? Responde as coisas com atenção, tenta produzir argumentos que se sustentem, que sejam robustos, mas é uma matéria com muita gente, então nem sempre aquilo que você considera que é o que você fez de mais, que você refletiu de maneira mais substantiva, é aquilo que é aproveitado, né? E uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: o que mudou, o que teria mudado, na minha opinião, nos últimos anos, em relação à presença de autoras negras no mercado editorial? Será que tivemos avanços significativos? E eu respondi da seguinte forma, que eu não diria que nós tenhamos avanços significativos, mas são avanços dentro da lógica de mercado. Que avanços seriam esses? O primeiro deles é que aumentou minimamente o número de escritoras negras que têm visibilidade nesse cenário. Talvez tenhamos umas 3 escritoras negras de menos de 30 anos, 3 ou 4, ou ao redor dos 30, mais umas 3 ou 4 entre 40 e 50 anos, e mais umas 3 com mais de 50. Eu falo de escritoras vivas, e me arrisco mesmo a dizer que nós não somos mais do que 10. E aí estou falando de escritoras de literatura. A maior parte desse grupo de 10 escritoras negras logrou chegar a uma das 5 maiores editoras do país. E isso diz muita coisa em termos de marketing, de estratégias de circulação e comercialização dos livros e, consequentemente, do alcance de mais leitores. São exemplos contundentes as autoras Ana Maria Gonçalves, Ana Paula Maia, Elisa Lucinda, Jari Jarrais, Riane Leão e Mel Duarte. Mas o grande fenômeno desse processo, entretanto, é a escritora Conceição Evaristo. Por quê? Essas escritoras que eu nominei anteriormente, elas estão nessas grandes editoras que contam com estratégias de marketing, de publicização do livro, de circulação, que são estratégias agressivas e que fazem com que esses livros cheguem mesmo a um número muito maior de pessoas. A Conceição, entretanto, mesmo tendo de 2016 para cá, angariado, né, todo um justo reconhecimento por uma vida inteira dedicada à literatura, ela continua publicando por editoras pequenas e médias e vende milhares de livros por ano. Então, me parece que ela é o grande fenômeno a ser estudado, porque ela não conta com essa superestrutura para a venda de seus livros. E, entretanto, vende livros, vende um número muito significativo de livros, comparável a outras autoras que contam com estruturas mais robustas, mais pujantes, né? E cada vez mais Conceição se consolida como uma das formadoras de opinião mais importantes do país. E notem que falo da velha formação de opinião, aquela coisa mais ampla, consistente e transformadora. Eu não me refiro a mídias digitais. Estou falando daquele negócio de formação de opinião mais antigo. E tem algumas escritoras que têm corrido por fora, né? Ainda também estão em editoras
pequenas e médias, não tem números tão grandes quanto dessas autoras que eu nominei, mas também tem demarcado um crescente espaço nesse mercado. Eu me refiro, por exemplo, nesse aspecto, a autoras também premiadas, como a Eliana Alves Cruz, que é carioca, né? A Lívia Natália, que é baiana, e me refiro a mim também. Outro aspecto dessas mudanças que têm ocorrido, a gente já mencionou no início, que é a criação no mercado livreiro, tanto nas livrarias convencionais quanto nas bancas de editoras e distribuidoras organizadas em diversas feiras de livros. Nós temos encontrado agora a seção Mulher Negra Escritora ou Literatura de Mulheres Negras, algo que eu tenho caracterizado como uma espécie de frango com tudo dentro. Ali, como eu já disse, são misturados livros de autoajuda, de empoderamento, de abordagens teóricas para todos os níveis de exigência, né? Tanto teoria profunda quanto teoria fast food, e também alguma literatura. São livros escritos por autoras brasileiras, estadunidenses, africanas e da diáspora africana, notadamente aquelas que têm destaque nas principais plataformas e festivais de literatura, legitimados e incensados pelo sistema literário, e que também gozam de lugares destacados no sistema midiático. Esse tem sido um diálogo muito efetivo hoje, né? Essa coisa da produção de visibilidade a partir dessa interação das mídias, principalmente das mídias da atuação e da interação, principalmente nas mídias digitais. Isso tem exponencializado a visibilidade de algumas autoras, redundando, inclusive, como acontece com os youtubers, por exemplo, redundando na contratação de algumas autoras negras que têm, jovens principalmente, que têm conquistado com o seu trabalho essa ampla visibilidade e reverberação digital, e isso tem levado a uma entrada dessas autoras no mercado formal de literatura, no mercado formal das grandes editoras, né? Então, esse é um outro aspecto de alteração do cenário. Outro... Bom, aí a gente está falando dos livros de literatura, mas a gente tem um outro campo em franco crescimento também, e é muito louvável que haja esse campo, que é o campo de produção das intelectuais negras, de maneira geral. E aí não é possível deixar de nominar a Djamila Ribeiro, né, que eu tenho pensado e tenho dito que talvez, acho que as pessoas precisam pesquisar isso, precisam conferir números, né? Mas eu tenho a sensação de que a Djamila Ribeiro é o nosso maior fenômeno editorial depois de Carolina Maria de Jesus. Os números de venda de livros dela, né, a cada evento que ela realiza, a cada lançamento, são números muito elevados, né? E eu acho que mereceria, já há algum tempo, merecem um estudo para a gente ver aí, porque me parece que ela é o nosso maior fenômeno editorial depois de Carolina Maria de Jesus. E outra coisa que ela tem feito também, que é muito importante, é
a projeção de outras autoras negras além dela, né? Tanto no selo que ela lidera, o selo Sueli Carneiro, quanto o que é, né, uma justa homenagem à nossa liderança maior, Sueli Carneiro, ao mesmo tempo também que é um empréstimo do nome de Sueli, uma forma que Sueli tem de avalizar essa iniciativa, né, de produção e promoção da intelectualidade das mulheres negras, além de publicar essas obras, tem havido um fomento também da participação das autoras dessas obras em diversas circunstâncias de interação social e intelectual. Me parece que é algo importante também a se destacar. E tem um conjunto de pessoas, de mulheres, né, e de iniciativas que também dão sustentação para essas que estão atuando no mercado, né? Há um crescimento dos campos de produção de escrita, fundados na escrita de si e na autoficção. Isso como fenômeno geral, né? No fenômeno geral de interesse e participação de mulheres ligadas à leitura, à literatura e à escrita. Tem crescido essa perspectiva de escrita de si, de autoficção, de escrita como estratégia de cura, né? E várias intelectuais negras têm se dedicado a esse trabalho de maneira profícua. Cito uma aqui de São Paulo, que é a querida Bianca Santana, no Rio de Janeiro, a Carol Rocha e a Kátia Costa Santos, entre várias mulheres aí pelo país afora. Elas têm se dedicado à impulsão da escrita de mulheres negras como estratégia de autoconhecimento, libertação de amarras racistas e de gênero e cura da alma estraçalhada pelas violências cotidianas que nos atingem diretamente ou atingem aos nossos. Essas atividades, além do seu objetivo, do cumprimento do seu objetivo primeiro, elas também formam o público leitor de mulheres negras, um público que também consome livros, né? E, por fim, nós havia mencionado grupos que continuam, de alguma forma, estabelecendo o seu locus de atuação, talvez sem tanta preocupação com a ideia de mercado e com a participação no mercado, né? Mercado editorial e livreiro. E aí eu cito os saraus, os slams, as mulheres que têm se dedicado a fazer livros artesanais, zines, as editoras independentes, as mulheres que estão fazendo a literatura negra também, que, em sua maioria, não têm se detido nessa discussão de participação no mercado editorial, né? Me parece que o grande desafio desse cenário é migrar do frango com tudo dentro para o conhecimento, discussão e valorização das singularidades literárias das escritoras negras. Nós precisamos colocar lado a lado nossas grandes romancistas, por exemplo, e discutir o que é o trabalho de cada uma, quais são as características das narrativas, como isso muda ou não ao longo do tempo. Todo mundo escreve do mesmo jeito que
que escrevia quando publicou o primeiro livro? Ou as pessoas mudam, as pessoas amadurecem? O que muda na narrativa delas? A gente não discute isso em relação às autoras negras. A gente não discute quais são as técnicas de escrita, de construção, de personagens, de enredos, de cenários. E a gente fica imobilizada em questões como questões que eu chamo de sociologuês, né? Como é ser uma escritora negra? Como você se sente como escritora negra? Ao invés de nos determos, de querermos entender melhor como é que essas escritoras negras constroem sua poética. E esse me parece ser o grande desafio, que a gente consiga se deter, né, nisso, se dedicar a isso, lançar um olhar mais crítico e prospectivo em relação a esses temas, né? Acho que uma outra questão interessante que a gente passou aqui rapidamente, não sei se é do conhecimento de todo mundo, é o conceito de bibliodiversidade. Foi algo cunhado aqui na América Latina, em encontros de leitura, de literatura, de bibliotecas, no final dos anos 90, na Colômbia. A Colômbia, que é esse país que teve o seu cenário cultural modificado pelas bibliotecas parque, que foram uma área, não é, de investimento forte, como estratégia de pacificação de lugares que haviam sido tomados e destruídos pelo tráfico de drogas, né? Então, na reconstrução das cidades, uma estratégia importante foi investir, cidades como Medellín, por exemplo, investir na construção de bibliotecas, na disponibilização de um vasto acervo de livros para as pessoas de diferentes idades. No final dos anos 90, surgiu esse conceito de bibliodiversidade, que é uma adaptação, digamos assim, do conceito de biodiversidade, né, da biologia, para o mundo do livro. Então, é você ter diversos tipos de autoras e autores, de perfis de editoras, desde mega editoras a editoras independentes, editoras artesanais, editoras pequenas, editoras médias, editoras que são formalizadas e que trabalham com ISBN, por exemplo, e outras que não querem fazer isso, querem publicar livros bonitos, bem cuidados, mas não estão interessadas em inseri-los, né, num catálogo mais formal das publicações brasileiras. E as autoras negras precisam conquistar um espaço maior nessa perspectiva da bibliodiversidade, que é o que a gente já falou um pouco, de discutir, de abordar aquilo que essas autoras têm de singular em suas produções. Nós não somos um bloco monolítico, escritora negra, poeta negra. Cada uma de nós tem singularidades, tem pertencimentos diferentes, atravessamentos diferentes, e isso estará discutido no texto. E a autora negra, o mais das vezes, é posta muito mais num lugar de discussão da sociologia e da política do que num lugar de discussão da literatura. Nossos corpos são políticos, disso não há dúvida. Nós não nos furtamos
de fazer as discussões políticas. O nosso texto é essencialmente político. A arte é algo essencialmente político. Entretanto, a gente precisa discutir o texto. As pessoas constroem uma obra, as pessoas fazem livros. Às vezes a gente vê escritoras negras importantes sendo entrevistadas e as perguntas que são feitas a elas são muito distintas daquelas que são feitas a outras escritoras. E as que são feitas às outras escritoras são perguntas que dizem respeito ao fazer literário dessas mulheres. E da escritora negra, perguntas que se restringem à caixinha escritora negra. Como é ser uma escritora negra? Como você se sente? Quais são? Agora tem uma mais nova, tem duas mais novas agora, que é um negócio de... Como é que é? Quais são as marcas de apagamento do seu texto? Tem negócio do apagamento. Tem um outro também, que fugiu agora. Mas a gente tem... Quando se trata do fazer literário das mulheres negras, a gente tem esse fazer circunscrito a uma gramática que é muito empobrecida. Uma gramática que não discute, que não explora a riqueza, a potencialidade desses textos. Uma gramática que se restringe ao sociologuês, mulher negra. A gente precisa refinar as questões da gente e precisa ler os livros. Talvez as pessoas tenham mais questões se elas se derem ao trabalho de ler os livros das autoras negras. Porque muitas questões não são feitas e a gente pensa assim, mas, rapaz, será que leu? Será que leu o livro? Porque são coisas tão superficiais, tão desconectadas da produção, né, que a gente fica se fazendo esse tipo de pergunta. Eu acho que são essas coisas que eu queria trazer para a gente conversar. São essas coisas que eu queria apresentar, né, como pano de fundo para essa conversa que a gente vai desenvolver aqui logo a seguir. Eu agradeço a vocês pela atenção, pela disponibilidade e fico à vontade, fico à disposição de vocês para que a gente converse aí. Muito obrigada. Oi, Cidinha, boa tarde. Eu sou a Janete. Eu vou fazer a pergunta que você, se você não falou sobre, gostaria de saber como que você, Cidinha, constrói a sua poética. Olha, você que é da dança, né? As pessoas sempre perguntam para a moçada da dança, das artes visuais, mesmo o pessoal da dramaturgia, que é a literatura também, mas tem umas características mais específicas, e o pessoal sempre pergunta assim, qual é a sua pesquisa? Como é a sua pesquisa? Por onde vai a sua pesquisa? E tal. E quando as pessoas perguntavam para mim, eu ficava perdida, porque eu imaginava a pesquisa como alguma coisa mais estruturada, com um método, né? Mais daquele jeito que a gente aprende na universidade e tal. Até que eu comecei esse ano a publicar, a organizar e a publicar uma série com as minhas melhores crônicas, organizadas de maneira temática. Depois de 8 livros de crônicas, no olhar retrospectivo, eu vi que tem vários temas que são recorrentes. E estou organizando alguns volumes, a ideia é fazer 7 volumes,
com os melhores desses textos, principalmente dos livros esgotados, que são 4. E então eu escolhi o título para o livro, e o título é para o primeiro volume. E o título é Exusilhar. Exusilhar é um verbo neologismo que eu venho usando desde 2010, a partir de uma brincadeira que eu fiz com o Exu e com a casa de Exu, a encruzilhada, né? Eu tinha ouvido o verbo encruzilhar e achei muito legal, mas achei que podia ir mais fundo. Fiquei brincando, até que nasceu o Exusilhar. E quando eu fui pensar o que era o Exusilhar, eu cheguei na tal da minha pesquisa. Eu entendi o que é a minha pesquisa, o que é que alimenta a minha poética. Que a pesquisa acho que é isso, né? O que alimenta a poética da gente, né? E aí eu entendi o que é a minha pesquisa. E ela passa por ancestralidades, africanidades, orixalidades, e pelo diálogo e tensão entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como afro-brasileiras, africanas e afro-indígenas. Daí nasce a minha poética, né? E a forma de chegar até isso é bastante diversa também. Ela vai desde uma pesquisa mais sistemática, que se dá com leituras, com conversas, né, conversas mais dirigidas, com uma escuta refinada, né, a observação do cotidiano, a memória, né, e também o trabalho mesmo de construção. Tem uma parte que é mais intuitiva, e essa parte mais intuitiva eu não tenho como explicar, né? E tudo isso passando por uma espécie de compostagem interna, né, que me faz produzir uma linguagem que é o que eu ofereço como texto nos meus livros para as pessoas. É mais ou menos esse o caminho. E foi esse livro, o Exusilhar, que me ajudou a produzir essa síntese. Hoje eu não engasgo mais quando as pessoas me perguntam sobre a minha pesquisa, eu já sei falar. E foi esse livro que me ajudou. Antes dele, o meu primeiro livro de contos, Um Exu em Nova York, que também se detém muito nessa temática que eu organizei como conceito, né? Conceito estruturador daquilo que eu faço, daquilo que eu produzo. Ele também já tinha me dado pistas. E o Exusilhar, ele fechou a coisa, sabe? Ele fechou o círculo assim e me deixou confortável dentro dele, me movimentando dentro dele, circularmente. Eu que agradeço. Oi, tudo bem? Eu fiquei assim com uma curiosidade, né? Você falou que tem outras questões que poderiam ser feitas para escritoras, né, negras, e que não são feitas, né? E são sempre as mesmas questões. Então eu gostaria, na verdade, de fazer uma provocação para ti, perguntando para ti quais as questões que você acha que seriam pertinentes de se fazer para as escritoras negras, né? Te colocando, né, no lugar de resposta da escritora negra, e que você respondesse essas questões. Tá bom, vamos brincar aqui. As questões para as escritoras negras, me parece que devam ser as questões relativas ao como aquela escritora escreve, como ela produz os seus textos.
eu fico muito curiosa, por exemplo, a cada entrevista que eu leio da escritora Conceição Evaristo, eu espero que alguém pergunte para ela como é que foi escrever Ponciá Vicêncio e como é que foi escrever Becos da Memória, que são 2 romances, né, dela, que são, a meu ver, né, como leitora, bem diferentes, e acho que ensejam questões que são diferentes também. Então, é isso, é você ler a obra das pessoas, como é fazer o Olhos d'Água, que reúne textos, que foram textos publicados em Cadernos Negros, nos anos 90, né? E o Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que é um livro que ela já escreve depois de 20 anos de carreira, né? Acho que no 21º ano de carreira. O que mudou para a escritora de quando ela fazia os contos que ela publicava nos Cadernos Negros e para esse livro, que é um livro de 21 anos de carreira, o Insubmissas Lágrimas de Mulheres? Esse tipo de questão, sabe? Que eu espero ouvir das pessoas, né, que entrevistam as escritoras negras e que eu nunca ouço. Ana Maria Gonçalves, por exemplo, tem um romance novo que está para sair já tem uns 3 anos, né? 3, talvez 4 anos, que está pronto e não sai. Eu queria perguntar para a Ana, por que não sai? O que está faltando para você liberar? Pode ser que faltem coisas, talvez, não sei, talvez a Ana quisesse um tempo para finalizar o livro, que ela teve num defeito de cor, e que ela não tem agora, que ela tem um outro ritmo de trabalho, isso é uma especulação que eu estou fazendo. Mas eu queria que alguém perguntasse para a Ana, eu tinha essa pergunta, inclusive, para fazer para ela, porque eu fui convidada para mediar uma mesa que era uma festa literária aí, que era uma mesa de Conceição e Ana Maria Gonçalves. E comecei a estudar, né? Porque a gente precisa estudar, né, Juliana? Para fazer perguntas que tenham sentido, né? A gente precisa estudar. As pessoas vão muito também para essas sessões como num espírito de sofá de apresentadoras de TV, né? De programas de TV. E não estudam, não leem as obras das pessoas. E aí depois me deslocaram dessa mediação para uma outra coisa, uma outra mesa, e eu perdi essa chance de fazer para as duas, em público, questões que eu gostaria de ouvir, né, as respostas quando fico lendo ou ouvindo as entrevistas delas. Mas é isso, de maneira geral, conhecer a obra da pessoa e fazer perguntas a partir dessa obra. As pessoas não nos leem, essa é a verdade. Não nos leem. E acham que podem fazer qualquer pergunta para a gente, que está bom. Costuma funcionar assim. Eu queria saber um pouco sobre a questão da sexualidade das autoras mulheres, assim, com um pouco que a gente discutisse essa questão, porque me parece que na minha concepção, assim, ou elas são estigmatizadas, ou as autoras que abordam um pouco essa temática viram uma estigmatização da leitura das obras delas através por essa lente da sexualidade, somente da sexualidade, por exemplo, a Cassandra Rios, assim, o que acontece com a obra dela, ou a questão da sexualidade é completamente apagada das obras, como aconteceu, por exemplo, nas discussões da obra da Nascer, na Flip de 2016, assim, que isso não foi abordado em momento nenhum, e me parece que é uma questão importante. Então, eu queria perguntar para as duas, um pouco como, das discussões que vocês acompanham, como que aparece a questão da sexualidade nas autoras mulheres, e aqui fazendo nas vivências, nas autoras mulheres, nas vivências LGBTs, assim, e com um corte interseccional também, das autoras negras. Obrigada. Começo depois. Bom, obrigada pela pergunta.
É uma questão importante porque muitas vezes tem a questão de como isso é tratado, pensando em mercado, se isso é tratado de uma forma erotizada ou é totalmente apagada, como você disse, né? A questão da Flip, nada foi dito em relação a isso. Respondendo pelo Leia Mulheres, a gente tem essa preocupação, sim, de tentar fazer uma coisa variada, então, de ler as mais diversas pontos de partida, né, de referencial mesmo. Então, dando um exemplo assim muito raso, em setembro foi o mês da visibilidade, né, lésbica, e nós lemos uma autora que é assumidamente lésbica, que fala sobre esses temas. Autoras transexuais é um pouco mais difícil de achar dentro do mercado editorial, pensando em acesso para as pessoas encontrarem esses livros. Mas já lemos, inclusive, mas foi uma autora americana, por exemplo. O livro da Mara Moira ainda não tinha saído na época, por exemplo. E eu acabei de descobrir uma autora recente também, que é um livro de contos, que chama Atena Beauvoir, que me parece bem interessante. E autoras negras também. A gente tem essa preocupação de mostrar justamente essa variedade, para mostrar que qualquer pessoa pode escrever, né? Porque ficava restrito a isso, assim. Ok, vamos ler mulheres. E aí ficou só aquela mulher branca, classe média, sul do país, né? Sudeste. Só que o Brasil não é só isso, né? Então a gente tem essa preocupação e eu acho que ao partir do momento que o projeto foi crescendo, né? Nós estamos em cidades do país inteiro. A gente aprendeu muito com as outras cidades de autoras que a gente não conhecia, assim. E essa troca é muito interessante. Então, eu acho que só tem a melhorar. O problema, na verdade, é a questão de como o mercado editorial trata essas mulheres, né? Então, muitas são invisibilizadas, essa questão da mulher trans. Se você for pensar em que editoras elas publicam, são editoras menores, né? Enfim, autoras lésbicas também, autoras negras, como a Cidinha comentou, pouquíssimas estão em grandes editoras. E, ok, entraram em grandes editoras, mas qual é a verba de marketing que elas recebem? Entende? Porque, vamos dar um exemplo que eu sei de cabeça. A editora, a Companhia das Letras, que é uma grande editora, uma casa editorial enorme, lança, sei lá, 30 livros por mês. E aí eles têm que escolher quais são os livros que eles vão fazer publicidade. E aí tem uma autora negra lá no meio. Ou eles vão dar para esse, ou para o Chico Buarque, que acabou de lançar seu novo livro. Entende? Tem essa questão também. Então, tem todas essas nuances, né? Então, às vezes as pessoas nem chegam a saber desses livros, né? Então, ok, é lançado, mas está chegando a quem tem que chegar? Está chegando ao leitor? Enfim, essas são algumas questões. Eu fico pensando sempre que a questão da a abordagem das questões de sexualidade, que isso é um tema, né? E outra coisa, a explicitação da orientação sexual de quem escreve, que também é outro tema, né? Os dois temas, eles esbarram muito nas dificuldades que as pessoas, de um modo geral, que as convenções todas têm de lidar com aquilo que está fora da norma, aquilo que está fora das caixinhas pré-estabelecidas, pré-definidas, né? E aí, por isso, as pessoas fazem a escolha política de não tratar, né?
desses temas, quando aparecem na obra de escritoras negras. Por outro lado, me parece que tem também, por parte de quem se dedica a esses estudos, uma expectativa de que uma escritora lésbica negra, por exemplo, ela fale em sua obra do que é ser uma escritora lésbica negra. Ela não pode fazer, por exemplo, ficção científica. Não pode fazer afrofuturismo. Não pode se dedicar a temas nos quais, necessariamente, ela não esteja se predispondo a discutir sexualidade ou a discutir orientação sexual. Então, eu acho que, de todos os lados, acaba havendo uma tendência, né, de enquadramento, de colocação em caixinhas, que é como as pessoas conseguem lidar melhor. Se você está dentro de um quadradinho, se as pessoas conseguem definir que a sua literatura, né, as pessoas perguntam, mas é literatura negra a sua literatura? Se você diz que sim, elas ficam confortáveis, vão te tratar dentro daquele nicho, dentro daquele quadradinho, e qualquer outra coisa que você faça que elas não entendam como esse quadradinho da literatura negra, elas alijam. O mesmo vale para a literatura lésbica. E você tem, na minha obra, se alguém tiver expectativa de que eu fale sobre isso, né? Eu cheguei a apresentar um trabalho uma vez, num congresso científico. Eu mesma fiz uma leitura das minhas obras publicadas antes de 2014, até 2014, e fui mostrando, nesses livros, como a temática da orientação sexual aparecia em várias personagens, e eu nunca via isso analisado pelas pessoas que analisavam o meu trabalho. Aí eu resolvi mapear tudo e entregar o mapinha. Aqui, gente, ó, está aqui. Se vocês quiserem analisar, eu abordo. No meu livro Cada Tridente em Seu Lugar, tem essa crônica aqui. No Margem, Reinventa os Rios, tem essas outras crônicas aqui. No Racismo no Brasil e Afetos Correlatos, tem essas outras. E fui fazendo esse inventário, porque sempre me causou espécie, porque as pessoas nunca analisavam esse aspecto do meu trabalho. Talvez porque eu não fizesse a chamada militância em torno desse tema, o ativismo em torno desse tema. Pode ser uma possibilidade. Mas eu não faço em torno de outros e elas analisam. Né? Pode ser porque dá um nó na cabeça delas. Enquanto elas pensam que é uma escritora negra, tá bom, elas ficam mais ou menos confortáveis. Mas se for uma escritora negra, lésbica, e que tematiza isso no seu trabalho, aí já dá um nó, e elas não estão muito dispostas a desfazer nós, né? É mais fácil pular o nó e vão em frente, ignorando-o, né? Então, é isso que eu fico pensando. Acho que tem um certo vício no nosso olhar, no que a gente espera que seja essa abordagem. Acho que existe esse vício também. Né? O Festival Mix Brasil, por exemplo, lançou esse ano, pela primeira vez, né, o Prêmio Mix Literário. E se a gente vê os finalistas do prêmio, são livros que tratam de maneira muito aberta, né, muito escancarada, a temática da orientação sexual. Personagens que são sexual dissidentes. Né?
Mas acho que havia outros livros também em que a temática aparece de maneira mais diluída, e que talvez não ofereça a possibilidade, ou não ofereça uma possibilidade tão desenhada, né, tão explícita de abordagem do tema orientação sexual naqueles livros escritos por escritores e escritoras sexual-dissidentes. Então, acho que tem essas duas faces da moeda, no mínimo duas, que precisam ser observadas para a gente complexificar um pouco, tanto o nosso discurso quanto a nossa análise. Até para não ficar no perigo de ficar só nesse discurso, né? E justamente o que você tinha falado, né? Ir mais além dentro da obra, né? Então, as imagens que a autora vai criar, enfim, outras questões que não o ponto de partida, né? Boa tarde. Obrigada, Cidinha, pelas suas palavras. Eu queria te perguntar como você olha para o trabalho de crítica literária dentro desse contexto. Eu sinto que vários artistas que têm a presença de algum marcador social da diferença, pessoas trans, artistas negros ou indígenas, eles são sempre lidos pela crítica literária a partir de uma espécie de qualificador identitário, como se não houvesse universalidade na produção dessas pessoas e que, portanto, o trabalho de crítica literária não partisse de um pressuposto de universalidade, mesmo que fosse uma universalidade com especificidade, ou seja, olhar para o trabalho também a partir das formas literárias, olhar para o trabalho de aspectos também mais formais e não. E aí eu queria saber como você olha para essa questão e se você enxerga alguma saída, ou seja, se há dentro de um campo, por exemplo, da literatura negra, se há um trabalho de críticos literários negros, enfim, como que quero saber de você e do que você conhece, como anda a crítica literária considerando os marcadores sociais da diferença. Obrigada. Olha, eu acho que a crítica literária e feita do lado de cá, né, por críticos e críticas negros e negras ou pessoas muito próximas do campo e tal, também padece de algum viés, né, de autoproteção, digamos assim. Vou dar um exemplo. Você tem uma coletânea com uma importante antologia organizada em 2010 pelo professor Eduardo Assis, da UFMG, que reuniu 100 autoras e autores que ele chama de afrodescendentes, né? É o conceito que ele usa, a antologia se chama Literatura e Afrodescendência, né? Ele usou esse conceito amplo para colocar mais gente, para contemplar vários linhas de estudos de diferentes universidades e tal. Bom, e aí, nessa apresentação de cada autor ou autora, feita por diversos críticos negros e negras, você tem uma apresentação do autor ou autora, da sua biografia, né? Tem uma apresentação da obra, tem alguns excertos da obra. Basicamente, essas três coisas em cada um dos textos. Você tem textos sobre determinadas autoras, falando de autoras vivas, com as quais eu conversei, inclusive, você tem textos que falam exclusivamente da biografia e pulam para a apresentação dos excertos. E não tem
a discussão da obra. E eu me lembro que com uma dessas autoras que eu li esse texto e perguntei para ela, né, o que ela achou do texto. Achei ótimo, está maravilhoso. E ela gostou. Então, eu acho que a gente precisa tudo, né? A gente precisa fazer contextualizações históricas, né? Nos anos 80, quando a literatura negra surgiu aqui nesse nosso período contemporâneo, né? Uma crítica muito forte que os autores negros eram majoritariamente homens naquele momento, início dos anos 80, eles diziam o seguinte, que a crítica não queria saber do que a gente escrevia, do que autores negros escreviam, e então também esses autores também não queriam saber da crítica. Não precisavam da legitimação, da validação da crítica para ir adiante. E a gente acabou ficando com isso um pouco, e acho que a gente continua lidando pouco com a crítica por vários motivos. O primeiro deles, a crítica não nos lê, não lê a nossa obra. Quando lê da forma que você tão bem apresentou. E, por outro lado, a crítica negra, muitas vezes, nos incensa, às vezes de uma maneira descabida até, para, de uma certa forma, contrabalançar esse desprezo, esse desinteresse da tal crítica estabelecida, né? Eu, particularmente, sou muito menos criticada do que eu gostaria. Isso indica que eu sou menos lida do que eu gostaria, né? E passei agora por porque você me perguntou também como eu lido com a crítica, né? Passei por uma experiência de validação importante, que foi ser premiada pela Biblioteca Nacional, na categoria Clarice Lispector, que é a categoria de contos, né? Agora em 2019. Esse meu livro aqui, Um Exu em Nova York, que é meu primeiro livro de contos. Depois de 8 livros de crônicas, eu escrevi esse livro de contos. E ele ficou em segundo lugar. Foram 3 livros premiados, ele foi o segundo, ele ficou em segundo lugar nessa categoria. E é uma coisa interessante, porque é uma leitura feita pelos pares, né? Eles estão dizendo, olha, é um negocinho interessante ali, né? Que abre portas para outras leituras, para outros leitores, diferentes daqueles que já se interessavam e já se interessam pelo meu trabalho, né? Eu gosto muito de críticas que têm substância, que apontam coisas, que argumentam, e me dou o direito de responder a coisas que eu acho superficiais ou que eu ache levianas, que eu me dê condição de perguntar para a pessoa, mas você leu mesmo isso aí que você está criticando? Porque parece que você está falando de um texto que não é o que eu escrevi. Eu me dou esse direito. E não considero que isso seja uma forma de monitoramento, para usar uma palavra mais leve, ou policiamento, para usar uma palavra mais forte, do que a crítica escreve. Mas de respeito mesmo ao meu trabalho, né? Porque, por você estar em locos identitários assim, ocorre muitas vezes também que as pessoas dizem assim, não, mas tem que citar fulana, né? Tem que citar cicrano. E, às vezes, cita com uma frase. Um dia aí uma pessoa fez, uma pessoa que eu não conhecia, depois até rolou um papo interessante. Acho que ele precisava citar autoras negras no que ele estava falando, e aí alguém sugeriu para ele e ele me citou. Só que citou de uma forma, assim, ele escreveu umas 5 palavras, ou 4, nenhuma dizia nada, absolutamente nada. E aí eu peguei cada uma e fui falando sobre o nada.
que aquelas palavras diziam. E disse também: eu não preciso ser citada dessa forma. Me deixe fora disso. Não precisa me citar se é para não falar do meu trabalho. Não me acrescenta nada. Aí rolou um papo com a figura e ele disse que realmente não tinha lido. Eu falei: me dê seu endereço aí. Mandei os livros para ele ler, para ele conhecer meu trabalho, e para quando ele quiser falar, para quando ele quiser, porque eu não preciso que ele fale, não me acrescenta nada, para ser sincera. Mas quando ele quiser falar, que ele fale com alguma substância. Então, esse problema é que ele não tinha comprado livro, mandei uns livrinhos para ele ter, no momento em que ele queira me citar, que seja importante para ele, né? Porque a gente está nessa fase da história, né? Que não dá para fazer determinadas listas sem ter autores negros, sem ter autoras negras. E aí, em muitas dessas listas, a gente é citado, a gente é mencionado, porque pega mal para as figuras que estão fazendo as listas, os textos, não mencionar a gente, né? Mas toda vez que eu ler essas menções, eu vou ler com olhos críticos. E eu exijo ser citada com alguma substância. Não coloquem lá 4 palavrinhas que não digam nada, que se passar, se aquilo cair na minha mão, se passar na minha frente, eu vou gastar uns minutinhos da minha vida dizendo como cada uma daquelas 4 palavras não diz rigorosamente nada em relação ao que eu escrevo. Boa tarde. De manhã fizeram uma coisa bem bacana que eu gostei, que é pedir indicação de leitura, né? E eu venho pedir a mesma coisa agora de tarde, partindo de você, que já tem uma história na literatura, de você também com um projeto, e aí vim pedir indicações de leituras de autores da contemporaneidade, que são essenciais, que a gente precisa ter conhecimento aí para enfrentar toda essa situação que está no país, bem como também estudar, que é sempre maravilhoso. Obrigado. Olha, eu vou começar indicando alguns dos meus livros. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem essa série que eu estou fazendo com as minhas melhores crônicas, que já tem 2 volumes, o Eixo Auxiliário, para começar. Eu até trouxe uns folhetinhos da minha loja virtual para distribuir aí para vocês, depois se vocês quiserem acessar os livros, porque muitos deles são publicados por editoras pequenas, que não são tão fáceis assim de encontrar. Mas, então, tem esses 2 primeiros volumes, tem esse livro aqui, que eu considero um livro muito importante, um documento importante dessas 2 primeiras décadas do século XXI, que é o hashtag Parem de Nos Matar, um livro que faz uma leitura pela lente das relações raciais dessas 2 primeiras décadas do século XXI, o genocídio da população negra nessas 2 primeiras décadas do século XXI. Esse meu livro, sobre o qual eu já falei, Um Exu em Nova York, que é o meu primeiro livro de contos. Eu tenho um romance para crianças e adolescentes que se chama Kwame, que é uma leitura que eu acho bem legal também. Eu gosto muito dos livros da Maria Valéria Rezende. Acho que é uma autora que precisa muito ser lida, ser conhecida por nós. Eu gosto especialmente de O Voo da Guará Vermelha, um romance, né? O Voo da Guará Vermelha. E eu desconfio que é o predileto da Maria Valéria, porque todas as vezes que eu falo isso e que ela está ela está falando e eu faço uma pergunta da plateia e tal, eu falo isso, ela abre um sorrisão. Então, eu desconfio que seja o livro predileto dela. Eu gosto muito da Natália Borges Polesso. Acho que é uma escritora que precisa ser lida. Gosto muito de uma poeta de Brasília chamada Tatiana Nascimento.
Tatiana tem uma editora chamada Padê, que é uma editora dedicada a publicar livros de autoras sexuais dissidentes, né? Então, ela publica livros de mulheres trans, mulheres lésbicas, homens trans. A editora, acho que já tem mais de 50 títulos, são livros artesanais, né? Eu acho que vale a pena conhecer, quem não conhece. Eu gosto muito de um escritor do Rio Grande do Sul chamado Jefferson Tenório. Ele é um romancista que tem textos vigorosos. Tem um que eu não li ainda, que se chama Estela Sem Deus, e um outro que eu já li, que eu adorei, que é O Beijo na Parede. É um autor que consegue construir personagens adolescentes, né? que têm muita verossimilhança, que se sustentam muito. Né? Eu gosto muito do trabalho do Jefferson Tenório. Tem autoras africanas sendo publicadas no Brasil por várias editoras, como a Nós, a Capulana, Morro Branco. Ajuda, que mais? Nós, Capulana. A Capulana, Morro Branco, a Nós. Tem publicado autoras negras, mulheres africanas e da diáspora, né? Eu acho que vale a pena conhecer todo mundo, dar uma passada por todo mundo. Assim. Tem uma autora que eu gosto especialmente, que é uma autora de descendência nigeriana, que é a Leslie Nneka Kerley, eu acho. Kesley. O sobrenome dela, ela saiu pela Capulana. Tem um livro maravilhoso que se chama O que Acontece Quando um Homem Cai do Céu. É um livro de contos que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Enquanto tradição de pensamento das intelectuais negras, a gente tem tido uma onda de publicações no Brasil que é bastante interessante e importante, né? A gente tem textos da Bell Hooks, que estão saindo, textos da Angela Davis, textos da Patrícia Hill Collins, que são leituras fundamentais. Você tem texto da Patrícia Hill Collins do início dos anos 90, que a gente lia com o nosso inglês precário, lá nos anos 90, saindo agora, né? E virando modinha e tal, mas beleza. Vale a pena ser lido, conhecer, né? E tem também as autoras brasileiras, que vêm sendo publicadas em alguns esforços importantes que talvez não tenham tanta visibilidade. Por exemplo, tem uma coletânea de textos da Lélia Gonzalez, que é a nossa pensadora negra fundadora, né? Essa coletânea foi publicada pelos meninos, por um coletivo panafricanista, aqui da cidade de São Paulo. Então, é um livro muito importante, que reúne textos, os principais textos da Lélia Gonzalez, que não estão por aí, né, numa editora grande, fácil da gente acessar. Esse mesmo coletivo panafricanista publicou uma coletânea de textos da Beatriz Nascimento, que também é um negócio muito importante, que a gente precisa procurar e precisa conhecer. Eu acho que na internet vocês conseguem achar, coletivo panafricanista. E o livro, esse de fácil acesso, que saiu
pela editora Pólen, que é o livro da Sueli Carneiro, O Escritos de uma Vida. E fica a sugestão para a gente ler as mais velhas, para a gente conhecer quem estava no início da coisa. Teve alguém que perguntou alguma coisa sobre interseccionalidade também. Eu gosto de lembrar, eu tenho um texto que saiu no livro Explosão Feminista, da Heloísa Buarque de Holanda, e eu digo no texto assim, o livro é do ano passado, tá, gente? Foi antes dessa última passagem da Angela Davis, tá? E eu digo lá assim, que Lélia Gonzalez é a que moldou o barro, aquela que falou de interseccionalidade antes do termo existir. E a gente tem os ícones modernos aí da interseccionalidade, né, os ícones contemporâneos, melhor dizendo. Mas a gente precisa ler quem começou, né? Foi Lélia Gonzalez. E agora a Angela Davis falou sobre o constrangimento dela, né, de ser apontada como ícone da interseccionalidade no Brasil, quando a gente tem Lélia Gonzalez, com quem ela, Ângela, aprendeu tanto. E ela acha que a gente tem muito a aprender com ela, Lélia. Né? Então, fica essa sugestão também para a gente ler as mais velhas, quem começou tudo e que não contava com essa estrutura de mídia que a gente conta hoje, para reverberar, né, o pensamento dessas mulheres, para fazer com que o pensamento dessas mulheres se multiplicasse. Mas nós podemos fazer isso. E é nossa responsabilidade fazer. Então, são essas sugestões assim de enxofre. Eu só vou complementar. Eu acho que a Cidinha já deu uma aula de ótimos nomes aqui. Mas eu queria também recomendar, para quem ainda não conhece, o livro de poesia da Angélica Freitas, O Ter o Tamanho de um Punho. Eu sempre falo na ordem errada, mas eu acho que é essa. Que, enfim, foi inclusive proibido recentemente, né, em Santa Catarina. E é um livro muito importante, assim, que trata de temas muito, assim, de uma forma muito pungente, e ao mesmo tempo ela cria imagens que você isso, assim, você consegue fazer uma série de discussões que vão muito além, assim. E a Cidinha falou das africanas. Eu particularmente gosto muito da Scholastique Mukasonga, que enfim, sobreviveu a Ruanda, né? E ela é... Só um parênteses, viu, gente? Eu descobri que o cachê da Scholastique é pequenininho. Então, vocês podem convidar a Scholastique para as coisas que o pessoal dá conta de pagar, viu? O cachê é pequeno. Ela veio recentemente para o Brasil e, assim, os 3 livros que saíram dela aqui no Brasil é o Baratas, Mulheres de Pés Descalços e Rainha do Nilo. São, assim, absurdamente bonitos e muito bons. Olá, boa tarde. Eu sou o Vinícius. Eu queria fazer uma pergunta, mas, na verdade, eu queria fazer também um desabafo junto. Porque, dentro desse ambiente que a gente vê aqui, eu acho que é necessário discutir sobre isso. Porque eu chegando aqui, eu me deparei com a triagem, onde minha esposa, que é minha acompanhante, recebeu um olá, boa tarde. Minha outra acompanhante recebeu um olá, boa tarde. Chegou a minha vez e perguntou, e você, o que você veio fazer aqui? Eu queria perguntar aqui, nesse tipo de situação, como você se lidaria com isso, como você lidaria com isso, como eu deveria me lidar e de que forma a gente poderia educar essas pessoas melhor para não estar passando por esse tipo de situação mais. Vinícius, né? Eu te conto, Vinícius, que outro dia eu fui fazer uma palestra num seminário que me convidaram, um seminário de área, era um pessoal de biblioteconomia, e foi em Vitória isso, um seminário nacional de biblioteconomia, tem pouco tempo.
Eu fui fazer a palestra e o segurança não me deixou entrar. O segurança não me deixou entrar porque eu não tinha crachá, eu não tinha credencial. E eu só entrei pelo local que eu entrei porque alguém falou comigo, sobe por aqui. E eu subi junto com uma turma. E o segurança me via e ficava fazendo um quadradinho assim para mim. O que está falando? Quando eu cheguei perto dele, ele... o crachá. Eu falei, não, eu não tenho crachá. Foi o fulano que me pediu falou para eu subir por aqui. Aí eu fiquei nervosa porque o cara interpôs o corpo para eu não passar. E aí, no fim das contas, eu comecei a discutir com ele. Eu falei, não, eu não vou discutir, você está dizendo que está curtindo ordem, você chama seu chefe, que eu vou conversar com seu chefe, eu não vou conversar com você. E quando ele viu que ia perder o negócio, aí ele falou que uma pessoa ia me acompanhar até o credenciamento. Eu disse, eu não saio daqui. E se eu tiver que me credenciar para falar, não haverá palestra. Eu não farei palestra. E aí, por fim, conseguiram chamar alguém da organização, vieram desesperados, correndo. Uma mulher me abraçou e falou, ela está comigo, ela está comigo. E entramos. Ou seja, era uma disputa ali de pequenas autoridades que o cara achava que eu, sem crachá, eu, mulher negra, sem crachá, não poderia entrar. Se fosse uma mulher branca, certamente ele teria dado um jeito de providenciar o crachá para ela, ou teria ouvido a explicação, quem foi que disse para ela subir por aquela rampa. Mas comigo a coisa era que eu precisava ter o crachá. E eu era a pessoa que ia dar a palestra. Como eu agi nessa situação? Primeiro eu cheguei lá no espaço, aí já tinha uns 2, 3 crachás prontos para mim, as pessoas me entregando o crachá. Eu pedi para as pessoas que iam fazer, tinha mais gente comigo, eu disse, olha, eu não tenho condição de começar, eu quero ser a última a falar. E aí 2 pessoas falaram antes de mim, enquanto isso eu fui me acalmando. E quando eu fui falar, eu fiz como você. Eu fiz questão de documentar o que tinha acontecido. Então, antes de eu dizer para as pessoas o que elas estavam ali para me ouvir, que elas estavam com a expectativa de que eu dissesse, eu falei desse constrangimento pelo qual passei e pedi que ficasse registrado nos anais daquele seminário, que não apagassem isso quando fossem fazer a edição. Não é? Houve um coordenador que se levantou assim, que queria pegar o microfone, provavelmente para justificar, e eu não fiz nenhuma menção de soltar o microfone para eles. Foi outra coisa que eu fiz. A gente lembra da Marielle, né? Eu não serei interrompida. Eu não serei interrompida para ouvir uma justificativa qualquer para a discriminação racial que eu sofri na condição de palestrante desse seminário. Então, é isso. E a gente vai, com isso, mostrando para as pessoas também, Vinícius, por que a gente tem uma expectativa de vida de 10 anos menos do que as pessoas brancas. Porque isso nos mata cotidianamente. Porque a gente enfrenta isso cotidianamente. E você tem que se refazer e fazer a tal da palestra que você foi ali para fazer. Então, não sei se isso te responde, mas é o que eu posso dizer, assim, meio de coração para você. Bom, eu queria agradecer, mas nosso tempo acabou. Cidinha, muito obrigada pela sua presença, pela generosidade sempre. A todos vocês que estão aqui nessa tarde. A equipe do MASP, muito obrigada pela acolhida.
as nossas intérpretes que fizeram... Eu falei rápido, peço desculpas. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse debate e até uma próxima.